Salve, salve, pessoal. Um bom crepúsculo a todos e a todas. Aí nesse momento aí, né, nessa sexta-feira, dia 18/9, em Catalão, temperatura elevada, umidade relativa do ar muito baixa, né, pessoal? Então, é recomendado aí beber bastante água e criar seus meios aí para aumentar a umidade relativa do ar. Coloca um balde na sala, no quarto, toalha molhada, ou ligue o umidificador. A nossa aula de hoje é sobre urbanização e regiões metropolitanas. A princípio, antes de falarmos aí sobre o conceito de urbanização, saiu uma informação hoje, no dia 18, sexta-feira, uma pesquisa aí, nacional por amostra de domicílios, o PNAD, que foram dados aí divulgados, né, coletados e divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Então, ele coloca aí que no mês de agosto teve o aumento do desemprego no Brasil. Então, a taxa de desemprego no Brasil aumentou de 13,2% na terceira semana de agosto para 14,3% na quarta semana do mês. Então, é um crescimento de 1,1 ponto percentual. Então, é algo assim, em um mês é um número muito elevado. Isso preocupa, porque temos aí aproximadamente em torno de 14 milhões, 13, olha aqui, a população desempregada foi estimada de 13,7 milhões de pessoas na quarta semana de agosto, cerca de 1,1 milhão a mais que o registro na terceira semana do mês, quando essa população totalizava 12,6 milhões. Então, é preocupante esse número crescendo no Brasil. O número de desemprego, ele traz até mesmo instabilidade na relação trabalhista, porque, vamos supor, um sindicato, né, o sindicato que vai reivindicar um aumento salarial ou melhores condições de trabalho. Com um grande número de desempregados, as pessoas terão medo de lutar por esses direitos. Porque, se eu não quero, tem uma fila de pessoas aí que necessita. Então, quando se tem uma grande reserva de mão de obra disponível, isso dificulta aí acordos trabalhistas, isso traz instabilidade econômica na sociedade, aumenta a violência. Hoje o Brasil já encontra aí com a população carcerária em torno de 700 mil presos. Então, a população carcerária do Brasil é uma das maiores do mundo. E quando tem um grande número de pessoas desempregadas, essas pessoas aí procuram outros meios, né, de sobrevivência. Então, chama a atenção de tudo isso. E sem falar também que hoje em dia, né, vivemos no sistema capitalista e que para o meio de sobrevivência se dá em cima da renda. Houve um momento aí que tínhamos as florestas, né? Tínhamos a prática da caça, da pesca, da agricultura. Hoje em dia você não tem essa oportunidade, pelo fato que tudo é uma área privada, né? Hoje tudo tem dono e também já ocorreu já está bem avançado o processo de desmatamento dos biomas. Então, hoje as pessoas caçam, pescam no supermercado. Caça com cartão de crédito, com dinheiro. E se você não tiver, você fica impossibilitado e entra na insegurança alimentar. O Brasil também é um país que saiu do mapa da fome da ONU e que está retomando aí a passos largos. A miséria e a fome no Brasil vem aumentando nesses últimos tempos. Tá muito relacionado também à crise aí, né, do Covid, esse problema aí da pandemia,
e também de outros problemas que já estruturais, como a política. Então, assim, eu acredito que nenhum líder quer ser lembrado por um período de altos índices de desemprego. Então, né, espera-se que venha melhorar esses números no decorrer do findar desse ano, já estamos no mês 9, e aí no início de 2021. Porque com um pai de família que está desempregado é muito complicado ter que esperar tanto, né? Então é isso aí, pessoal. Só para dar um complemento aí sobre essa fala, o total de ocupados foi de 82,2 milhões na quarta semana de agosto, cerca de 500 mil a menos que o patamar da terceira semana do mês, quando havia 82,7 milhões de pessoas ocupadas. Cerca de 3,6 milhões de trabalhadores, o equivalente a 4,4% da população ocupada, estavam afastados do trabalho devido às medidas de isolamento social na quarta semana de agosto. O resultado representa cerca de 400 mil pessoas a menos que o patamar de uma semana antes, quando esse contingente somava 4 milhões ou 4,8% da população ocupada. Beleza, não vou continuar aqui as informações. O que mais me chamou a atenção, eu compartilhei com vocês, que é o aumento do desemprego. Quando vem esses altos índices de desemprego, me lembra muito a década de 90, né? Amargamos muito aí com o desemprego no Brasil, depois tivemos aí aquela escalada, né? Cresceu bastante as oportunidades, o processo de industrialização. E isso também se dá muito pelo fato da China hoje assumir como um parque industrial mundial. Então, a China produzindo praticamente para todo o planeta, né? Freou o desenvolvimento industrial de outros países, como até mesmo os Estados Unidos. Não é difícil ter alguma mercadoria na nossa casa que foi produzido, fabricado na China. Até mesmo essas barraquinhas, né? Essas que ocorrem no Congo, há muito produto da China naquelas barracas. E se você pega essas barraquinhas há 10 anos atrás, eu acredito que boa parte dos produtos eram produtos artesanais, de confecção própria. A boa parte dessa confecção ali, das roupas e de outros artigos ali, são produzidos na China. A China tem uma larga produção, tem um grande parque industrial e consegue produzir e esparramar produto aí em todo o planeta. Mas, enfim, é isso aí, pessoal. A missão maior nossa, a discussão, é a rede urbana, falar um pouco de conceito aqui da urbanização, e também das regiões metropolitanas brasileiras. Então, estruturas, aspectos gerais e rede urbana, origem, cidade espontânea, Campo Belo, Rio de Janeiro, cidades planejadas, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia também foi uma cidade planejada, Catalão é uma cidade espontânea, não foi uma cidade planejada. Urbanização no Brasil, a partir da década de 40, urbanização anômala, sem planejamento. Rápida urbanização, que pode ser dividida em 3 grandes períodos. Então, em 1940 a 1964, a população urbana duplicou entre esse período, motivada pela expansão industrial ligada à implantação das estatais da siderúrgia e do petróleo, chegando a aproximadamente 31,5 milhões. Segundo período, 1964-1985, esse período, pela primeira vez na história brasileira, a população urbana ultrapassou numericamente a rural. 52 milhões de habitantes, fato impulsionado pela criação do Estatuto do Trabalhador Rural, grande expansão industrial nos centros urbanos. Então, no processo de industrialização, a cidade se encontra aí como um maior atrativo, né, para se
e ocorre aí o êxodo urbano. Aí tem a questão também cultural, que colocava que a zona rural era atrasada e que o bom mesmo é a cidade, né? Então, a cidade traz o fetiche do capitalismo, da possibilidade de crescimento e de você mudar de classe social e de consumo. Então, você vê a questão do shopping, a questão de outdoor, a todo momento a rua te fala para consumir. E isso faz aí, né, as pessoas procurar trabalhar mais e tentar ter um consumo que às vezes não é possível para um trabalhador assalariado, e que é a maioria da população. E hoje temos aí 13 milhões de pessoas que não podem, digamos assim, consumir porque estão desempregadas. Então, imagine você desempregado e a todo momento vivenciar uma cidade que te fala para consumir. Então, é muito complicado. E sem contar também que necessita de comer e de comprar alimento. Então, é necessário ter uma renda. Se você não trabalha e não tem renda, provavelmente você vive de uma renda de um outro trabalhador. Acaba que alguém, né, vai estar trabalhando e outras pessoas que não estejam trabalhando, familiares, vão estar vivendo dessa renda. Então, Brasil, evolução da população rural urbana entre 1940 e 2006. O verde escuro é a população urbana, o verde mais claro é a rural. Então, houve essa mudança, essa passagem aqui, ó, em 1970. 1970 também é marcado pela Revolução Verde, o desenvolvimento, a modernização agrícola. Então, foi um momento aí de um grande salto de produção e também um aumento do processo de industrialização, né? E a cidade como um maior atrativo. Então, em 1980, 1990, 2000, 2006, veio aumentando aí o número da população urbana. A evolução da população urbana no Brasil. Então, aqui a evolução, população urbana. Em 1940 era de 10 milhões. Aí você pega 2000, 137 milhões. E esse rápido crescimento urbano brasileiro, ele também se deu com uma precário planejamento, um planejamento bem precário. Algumas cidades cresceram, mas não acolheram a população pobre. Então, essa população vive em área de risco, vive em ocupações desordenadas, como favela. Então, locais aí, né, uma população que não consegue adquirir a sua moradia, eles criam aí de outros meios e vêm ocupar a área que não é de interesse da especulação imobiliária. E essas áreas são áreas de risco e até mesmo algumas ocupações. Percebo que as ocupações na década de 80, década de 90, teve mais sucesso, e após a década de 90, né, nos anos 2000, as ocupações que eu acompanhei, como o Parque Industrial João Brás, por exemplo, que foi um episódio aí televisionado, em que um grande número de famílias foram removidas ali daquela área. Então, foi uma área de ocupação e que, posteriormente, com as políticas públicas, não permitiram aí a permanência da família. Conheço outras ocupações da década de 80, década de 90, que tiveram aí tiveram mais sucesso. Então, tivemos alguns anos aí muito complicado para o que se refere ao desenvolvimento urbano no acesso à moradia. O crescimento vegetativo na cidade tem sido menor ou, no máximo, igual ao das áreas rurais. Então, a intensa urbanização tem outras explicações, das quais a principal é o êxodo rural.
não é difícil conhecer alguém da família que morava no campo e que resolveram aí tentar a vida na cidade e tentar aí outras possibilidades. Então, hoje em dia, a população brasileira se encontra principalmente nas áreas urbanas. Fatores determinantes do êxodo rural são crescimento demográfico elevado, a alteração das relações de trabalho na agricultura, a concentração da propriedade rural e a mecanização das atividades agropecuárias, que acarretam uma diminuição nas oportunidades de trabalho no campo. Como eu disse, em 1970 ocorreu aí a Revolução Verde, a modernização do campo, e uma máquina, isso também vai ocasionar aí o desemprego estrutural, pois uma máquina vai fazer serviço de vários outros trabalhadores. Então, hoje, uma fazenda ela pode se encontrar altamente produtiva com poucos funcionários, tendo aí os maquinários adequados. Então, você pode aí ter uma fazenda muito produtiva e com poucos trabalhadores. Então, não há grandes oportunidades no campo devido à modernização a modernização, né? E que poucas pessoas conseguem produzir bastante. O êxodo rural e a urbanização. Pessoal, não vou ficar amassando barro no êxodo rural. Eu acredito que muitos de vocês têm conhecimento e vivenciaram isso, os pais de vocês. Hoje, quem não tem aí um pé na roça, né? Qual avô ou avó que não viveu aí na zona rural? Claro que as próximas gerações não terá esse prazer de falar da experiência, né, dos parentes em zona rural, porque vai ficar cada vez mais comum as gerações vivendo na zona urbana. Qual a informação o gráfico nos mostra? Então, aqui ele vai falar do PEA, que é a população economicamente ativa, e que em países mais ricos, a concentração do PEA no campo, né, da população economicamente ativa que trabalha na zona rural, é um número baixo. Olha aí, Japão, 1970, de 20, passou para 4,6. A França, de 14, passou para 4,1. Houve aqui as reduções. Agora, os países pobres, teve aí o país que reduziu da década de 70 a 2005, mas não reduziu tanto ou então minimamente permanece com um número elevado comparado com os países mais desenvolvidos. Se você pega aí o continente americano e procura um mapa temático falando sobre a população ativa no campo, verifica-se que os Estados Unidos e o Canadá são os países que menos empregam, né, que tem menos trabalhadores no campo do que os países latino-americanos. Os países que mais destacam aí na América na participação da população economicamente ativa no trabalho do campo são Belize e Haiti. O Haiti. São os dois países aí que há a maior concentração de trabalhadores no campo. Conceitos e análise. Metrópole abriga 1 milhão de habitantes, região metropolitana, conjunto de municípios integrados, a uma cidade central, área metropolitana, e 2 delas caminham para conurbação. Megalópole, Rio de Janeiro, né? Rio, São Paulo, o eixo Rio-São Paulo, 25% da população e 60% indústria. Então, as regiões metropolitanas e a conurbação, crescimento das metrópoles brasileiras, aumento das cidades situadas em seus arredores,
junção de suas áreas urbanas, processo denominado conurbação. Então, a conurbação é a junção aí, né, de áreas urbanas, e em virtude dessa integração foram criadas regiões ou áreas metropolitanas. Goiânia e Aparecida, por exemplo, é um exemplo, né? Hoje, se a pessoa não conhecer, ele não sabe aonde que ele rompeu os limites de Goiânia e Aparecida. Então, Goiânia tem ali a região metropolitana da Grande Goiânia, que é Goiânia, Aparecida, Senador Canedo, Trindade, Goianira e outras cidades ali em volta. Então, a Grande Goiânia tem uma grande densidade demográfica. Aqui vai dar o exemplo do eixo Rio-São Paulo. Então, temos aqui o eixo Rio-São Paulo. Olha aqui, turma. Entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, aqui vai dar uma informação que eu falei no slide anterior e ficou confuso, né? E seus arredores. Temos as áreas mais densamente urbanizadas do Brasil, onde vivem aproximadamente 25% da população brasileira e estão concentradas cerca de 60% da produção industrial de todo o país. Então, 60% da indústria se concentra aí no eixo Rio-São Paulo. É muita coisa. É muita coisa. E 25% da população brasileira. Megalópole, Rio, São Paulo, Vale do Paraíba. O que é megalópole? Imenso aglomerado urbano praticamente contínuo, com algumas poucas áreas rurais, formado com a associação do processo de suburbanização à própria expansão da cidade. Pessoal, vou parar agora nesse slide 13, tá? Esse conteúdo é extenso, terá a segunda parte. Não farei um vídeo muito grande, pelo fato que não pode ser um vídeo curto, estimula vocês a estarem assistindo, né, para não ocupar tanto o tempo de vocês e que seja algo breve aí, um momento aí de conhecimento. Então, vamos ficar por aqui. Na próxima aula, continuação do assunto sobre regiões metropolitanas brasileiras. Espero ter contribuído aí nos conceitos de urbanização. Desejo a vocês uma ótima noite, um bom crepúsculo, não sei o horário aí que vocês estão assistindo. Um bom final de semana. Aguardo vocês na próxima aula com a parte 2 da região metropolitana brasileira. Beleza? Então, é isso aí. Fiquem com Deus. Valeu e até a próxima.